EATX, ATX, Micro ATX, Mini ITX, Mini DTX, Mini STX. Você sabe qual é a diferença entre essas plataformas de placa-mães? Fala aí pessoal, beleza? Quem fala é o Marco e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E você deve estar se perguntando, por que eu devo saber isso, cara? Você deve pelo menos saber o básico disso para não cometer este erro aqui. Então galera, dei uma pausa aqui porque... eu cometi um erro trágico aqui, cara. Esse aqui é o Ryzen Mode Galaxy Glass Mini Black. O que acontece? Eu não certifiquei no site e no site vem dizendo certinho se era compatível com o modelo da minha placa-mãe. Quando coloca aqui, não vai. Aí eu tive que fazer uma adaptação aqui. Aí eu tive que fazer o quê? Tive que furar aqui, cortar metade do espelho, aqui, ó. Cortar, furar aqui e furar aqui. Sim, galera, até eu mesmo, que já sou acostumado a montar computadores, né? Trabalho nessa área, eu faço manutenções de diversos computadores e uma rede de lojas, né? Enfim, quando eu fui montar um computador para mim, né? Fui desatento e acabei cometendo o erro de comprar um gabinete. Não era compatível com a minha placa-mãe. E galera, é bem simples, galera. Por mais que tenha essas diversas nomenclaturas, é bem fácil de você entender, tá? E nesse vídeo eu vou estar sendo o mais simples e o mais descomplicado possível para que vocês entendam de uma maneira simples e objetiva qual é a real diferença e para que eu devo saber isso na hora de montar o meu projeto de PC. Enfim, galera, já por isso, deixe seu like, se inscreva aqui no canal para dar aquela força e tamo junto, vamos nessa! Então eu vou estar explicando para vocês, começando pela EATX. A plataforma EATX é a plataforma maior entre as placas-mães. Maior, que eu digo, maior em tamanho mesmo, tá? E as dimensões dela giram em torno de, em média, né? Galera, isso aqui é um tamanho médio, né? Mas ela pode variar um pouquinho entre elas, tá? Por mais que seja a EATX, às vezes tem umas variações, mas a média é esse número que eu vou estar falando para vocês aqui, beleza? Então, galera, as EATX tem em média na vertical, né? Na vertical, o tamanho dela na vertical tem em média 30,5 centímetros, beleza? Então ela em pé é 30,5 centímetros em média, tá? E na horizontal, né? As laterais dela é de 33 centímetros em média, beleza? Então, para uma placa-mãe, isso é grande, mano. Isso aí é uma placa-mãe. E eu já vou estar dizendo para vocês os benefícios de se ter uma placa-mãe dessas e também as suas, né, seus malefícios, suas desvantagens, né, de ter uma placa-mãe dessa categoria, tá? E conforme eu for falando aqui, leve em consideração também a ATX, cara, porque é praticamente plataformas muito parecidas em suas qualidades e suas desvantagens, porque a EATX é uma variação da ATX. Então quando eu falar da EATX, também considere a ATX em suas vantagens e desvantagens, beleza? Então vamos começar aqui. A EATX, por ser uma placa-mãe gigantesca, né, ela é quadrada, né, praticamente, porque é 30,5 e 33 centímetros por lado, né? Então ela é um quadrado gigante. Isto significa que os fabricantes têm maior espaço para trabalhar com seus componentes, beleza? Então isso pode criar mais espaço para diversas conexões. E aí tá a principal vantagem de se ter uma EATX e uma ATX, tá? Então na prática os fabricantes vão ter mais espaço para colocar mais conexões do que as demais plataformas permitem. Por exemplo, numa EATX é possível você encontrar, é muito comum você encontrar, né? EATX com 3 conexões PCI Express X16, que significa que a pessoa com essa placa-mãe pode colocar até 3 placas de vídeo simultaneamente, mano. Antigamente se utilizava bastante a tecnologia SLI, onde você conectava várias placas de vídeo no seu computador, né? Vamos supor, hoje em dia se tem a linha 4090, né? Então você pegaria uma 4090 ali e colocaria uns cabos conectando umas às outras ali, né? Se chama cabo SLI. E ali você teria meio que uma união das potências das placas. E isso era top antigamente. Eu era doido para ter um PC nessa época, mas era muito caro. Enfim, e hoje em dia acabou que quase ninguém usa isso, né? Acho que nem se vende mais isso. Mas enfim, era legal, cara. Pô, era bonito pra caramba. Tu vê um PC assim com 3 placonas de vídeo ali, pá, brabo. Enfim, era se utilizado bastante as placas-mães EATX e as ATX para isso, por justamente ter maior quantidade de PCI Express, mano. Então tinha placas com 3 a 4 PCI Express X16, com 3 a 4 ali PCI Express X1,
Mano, era muita conexão. Fora que hoje em dia tem também os NVMe, que é direto na placa-mãe, né? De 2 a 3 conexões, né? De NVMe. Fora as diversas conexões SATA, né? Então tem muita conexão SATA também para você conectar ali SSD SATA. Fora a questão de memória RAM, galera. Tem projetos de ATX com 8 slots de memória RAM, né? Geralmente você vê 4 slots de memória RAM, eu já acho assim o ideal, né, ter 4 slots de memória RAM, entendeu? Mas assim, tem projeto ali de 8 slots de memória RAM e ATX, beleza? Elas são mais gordinhas, são quadrado, né? Então elas podem botar 8 slots tranquilamente, né, de memória RAM, ainda vai ficar ali um espaço bem legal ali. Enfim, isso é o que uma EATX, uma ATX permitem, tá? Então coloca na sua cabeça, EATX e ATX são placas grandes, com grandes possibilidades de modificações no PC. Vai você querer um PC para um streaming de alta qualidade ali, né? Você quer gravar, né? Então você vai precisar ali de uma placa de captura, vamos supor, uma placa de captura 4K, você quer gravar direto do console, alguma coisa assim. Eu sei que tem algumas placas de vídeo até que tem alguns recursos que podem simular isso, mas eu acredito que nada melhor que uma placa de captura atualmente, né? Então isso demandaria mais conexões PCI fora o PCI Express 16 para sua placa de vídeo, né? Então uma ATX, né, e uma EATX seria ideal para isso. Ou você quer trabalhar no estúdio aí, você quer ter um PC para capturar áudios de instrumentos, enfim, você quer ter uma placa direto na sua placa mãe. Tem projetos aí de placa PCI X1 que tem essa possibilidade de ter placas de áudio aí de altíssima qualidade, 7.1, Surround, Dolby Atmos, enfim, muito top, né? Para você montar um estúdio mesmo na sua casa aí, diversas caixas de som direto no PC. Isso você vai demandar mais PCI Express X1, beleza? Então, EATX, ATX são ideais para isso, galera. Quais são suas desvantagens, né? Tô falando assim como se fosse as mil maravilhas, mas não é. EATX, cara, para montar um PC das galáxias assim é bem simples, né? Lembrando, não é porque uma placa é grande, uma outra é pequena, que não é possível criar um PC high-end, né? Dá pra fazer isso em todas as categorias e eu já vi projetos de PC mini que, assim, são monstruosos mesmo, cara. Eu tô falando aqui só de benefícios da EATX e da ATX. Não tem nenhuma desvantagem em ter essas placas? Bom, mano, tem. E eu vou citar aqui, né, como eu disse, os principais benefícios. Eu vou também citar aqui as principais desvantagens, né, vamos dizer assim, de se ter uma placa EATX e uma ATX, beleza? Vamos começar pelo preço. Galera, EATX e ATX tem diversas categorias ali de preços, né? Tem placas básicas, tem placas medianas e tem placas high-end. Eu vou estar pegando aqui como base, né, as placas mães mais simples e as medianas, beleza? Cara, em comparação com as outras placas, essas são mais caras. Por quê? Simplesmente por ter maior conectividade, mais componentes em geral, né? E isso demanda maior quantidade de recursos para poder criar uma placa dessa, né? Você tem que ter mais capacitores, mais transistores, mais, enfim, diversos componentes que vai encarecer a placa naturalmente, né? A placa tem muita coisa ali, então ela vai ficar um pouquinho mais cara. Enfim, a principal desvantagem nela eu vejo como preço, e a segunda principal desvantagem, galera, é simplesmente o tamanho, né? Por ser placas mães gigantescas, isso demanda um gabinete gigante, né? Então tem que ser aquele gabinete grande para você ter ali uma área legal para você fazer manutenções, limpeza, enfim, não ficar aquela coisa muito compacta ali que você não consegue mexer direito, ter que desmontar tudo, enfim, para você não ter nenhuma dor de cabeça, você tem que ter um gabinete grande, né? E isso para mim é uma desvantagem. Por quê? Porque isso já mexe na questão do seu espaço, do seu setup, da sua mesa, enfim, você tem que pensar tudo isso na hora que você for montar um PC. Comece sempre pela placa-mãe, galera. Placa-mãe demanda tudo. Se você tem uma placa-mãe EATX, uma placa-mãe ATX, isso vai demandar PCs grandes, então você já tem que pensar no espaço que você tem aí na sua casa, enfim, diversas coisas. Então, segunda desvantagem, grande desvantagem aí é o seu tamanho. Fora isso, não vejo nada mais que possa implicar assim um motivo de a pessoa comprar ou não comprar uma EATX. Questão de preço, questão de espaço físico. Beleza? Então vamos lá então para micro ATX. Já falamos de EATX, ATX, agora vamos para micro ATX, beleza? A micro ATX, galera, já é ali o meio termo entre placa grande e placa pequena. Elas são placas tamanho assim médio, tá?
que cabe em diversos gabinetes. Inclusive seria ideal para o meu gabinete aqui, que é micro ATX para baixo, né? Poderia aqui no meu gabinete entrar uma micro ATX, uma mini ITX, uma mini DTX, uma mini STX, que caberia normalmente, só que a minha placa é uma ATX. Aí eu fiz a gambiarra e deu certo, mas enfim. Micro ATX, ela tem a vantagem de caber em diversos gabinetes, né? Qualquer gabinete cabe uma micro ATX praticamente. Elas são placas de tamanho mediano, tá, pessoal? As micro ATX têm 24,4 centímetros na vertical e 24,4 centímetros na horizontal. Então elas são quadradas, assim como as ATX, porém são muito menores, obviamente. Já sendo menores, você vendo pela lógica, por ser menores, elas têm menos quantidade de conexões, beleza? As micro ATX até tem uma quantidade relevante ali de conexões, né? Tipo assim, o que eu acho necessário. As micro ATX tem micro ATX de 4 slots de memória RAM, né? Mas geralmente tem 2, mas tem muito modelo aí já de micro ATX com 4 slots de memória RAM, 2 slots de PCI Express, às vezes 1 slot de PCI Express, né? Mas já vi modelo com 2 slots de PCI Express X16. Conexão SATA, ali umas 4 conexões SATA, né? Em média. Pode ser que tem modelos aí de 6 conexões SATA. Enfim, micro ATX é mais compacto, né? Então não tem tanta conexão igual tem uma eATX e uma ATX. Mas eu considero ali uma quantidade honesta, né? Uma quantidade, como posso dizer, boa de conexões. Então você não ficará mal servido ali com uma micro ATX, beleza? De conexões. Porém, como eu disse, você quer montar um PC assim totalmente diferente e totalmente multiuso, tendo diversas conexões ali, diversas placas conectadas, aí sim uma eATX, uma ATX seria ideal e não uma micro ATX. A principal vantagem das micro ATX é por ser tamanho médio ali, não tão compacto e não tão grande, elas cabem em diversos gabinetes. Você pode ficar mais despreocupado em selecionar gabinetes ali para a sua placa-mãe micro ATX. Você ainda tem a vantagem de ter uma considerável quantidade de conexões, né? Tanto USB, tanto PCI Express, tanto de conexões NVMe, tanto de conexões de memória RAM, tanto de conexões SATA, enfim. Você vai ter essa quantidade ideal ali, né? Para a maioria das pessoas, eu diria 90% das pessoas vai estar bem servida com uma micro ATX de qualidade, né? Tem que lembrar isso, de ter uma quantidade boa de conexões, de ser uma placa de tamanho que cabe em qualquer gabinete, então não é uma placa-mãe grande, então você pode estar ali fazendo PCs minimalistas ali, né, e podendo assim arrumar de forma mais simples no seu setup, sem se preocupar com espaço. Então, cara, micro ATX eu diria que seria a placa ideal para a grande maioria das pessoas, galera. Se quer montar um PC, você gostou de uma placa e ela é micro ATX, cara, pode ficar bem tranquilo com diversas coisas, como tamanho, como custo. Ela, por ter um menor tamanho, então ela tem um pouco menos de componentes que uma eATX, uma ATX tem. Então, obviamente, o seu preço vai ser mais acessível, um preço mais em conta. Apesar de que hoje em dia a gente pode comprar de fora, né? Por enquanto, que já tá tendo taxação pra caramba em cima de compras internacionais. Então lá fora tem bastante placa muito barata e muito top. Inclusive o meu PC foi todo montado com placas de componentes da China, né? Comprei pelo AliExpress. Mas enfim, isso é assunto para outro vídeo. Põe em mente o seguinte, galera, placa micro ATX são placas mediano em termos de tamanho, né? Pode-se dizer que elas são um pouco compactas, né? E tem uma quantidade honesta ali, uma quantidade boa de conexões, né, para a grande maioria do público. Desvantagem: se você quiser montar um PC com mas muita coisa mesmo, igual aí a ATX tem a possibilidade, a micro ATX já não tem essa possibilidade, né? Então aí eu vejo uma desvantagem, você fica limitado ali. Mas não é lá tão ruim assim, né? Não é algo que não tem como montar um PC com muita coisa junto, enfim, mas a micro ATX tem essa desvantagem, né? Então a principal desvantagem é mais ou menos isso. Eu não vejo outra coisa ruim na micro ATX, né? Enfim, vamos falar agora então da mini ITX e já assim juntando todas as outras categorias que são a mini ITX, a mini DTX e a mini STX. A mini ITX, as suas dimensões são as seguintes: é um quadrado também, galera. Então ela é 17 centímetros na vertical, né? E 17 centímetros na horizontal. Olha que partimos de 30,5 centímetros na vertical para a eATX
e agora 17 centímetros para mini ITX. Então você viu uma brutal diferença de tamanho. Estamos falando aqui de placas mães pequenas, galera. Uma placa mãe que cabe, cara, em todo o gabinete. Simplesmente, tu quiser botar numa caixa de sapato, tu monta esse PC. Com certeza alguém já deve ter feito isso, montando um PC na caixa de sapato, uma mini ITX, cara. Então uma mini ITX, como eu falei, não se engane, você pode montar PCs high-end numa mini ITX. Inclusive tem diversos projetos desse aí na internet. Porém, né, é aquilo, já falando pelas vantagens e desvantagens. Vantagens: mini ITX super compacto, galera, super compacto, mano. Então é um PC minúsculo, cara. Você monta ele assim, como eu falei, numa caixa de sapato, velho. Então, se você quer um PC minimalista que não ocupa praticamente espaço nenhum no seu setup, né? Você pode botar ele até montar assim uma espécie de i1, né? Colocar ele atrás da sua tela, fazendo com que ele fique tipo nem aparente no seu setup. Isso seria uma placa-mãe mini ITX, galera. E a mini DTX, cara, só muda um pouco ali o tamanho dela, mas ali é praticamente a mesma coisa, né? Então a mini ITX, mini DTX e a mini STX, sendo a mini STX a menor dessas, de todas essas, mas é mais difícil de encontrar, né? A mais comum de você encontrar é a mini ITX. Elas têm um pouquinho só de diferença de tamanho entre elas, mas enfim, todas elas são minúsculas, são placas mães muito pequenas, porém tem sim uma quantidade de conexão que você consegue montar ali um PC high-end colocando ali na PC Express X16. Ela tem em média ali apenas uma conexão PC Express X16, tem ali uma conexão de quantidade de conexões básicas, né? Você pode colocar ali no máximo 2 memórias RAM, né? E só, não tem como, acredito eu, uma mini ITX ter 4 slots de memória RAM, né? A não ser que com o desenvolvimento aí da tecnologia, os chips, os componentes ficarem ainda menores, acredito sim aí que seria possível conectar, vamos supor, 4 memórias RAM numa mini ITX, beleza? Mas acredito que seja muito raro uma placa-mãe dessa, né? Mas vamos lá. Desvantagens de uma mini ITX. Cara, poucas conexões, você não tem uma margem ali de você criar um PC com múltiplas tarefas, né? Tipo, como eu falei, placa de captura, placas de áudio de altíssima qualidade, diversos outros componentes extras, diversas conexões SATAs não tem na mini ITX e nas demais linhas, né, de DTX e STX. Você não encontra isso, né? Infelizmente. Por conta do quê? Por conta do seu espaço físico. Por ser mais compacto, né? Como eu falei, 17 centímetros de altura, 17 centímetros de largura, são placas mães pequenas, mas então você fica limitado ali ao espaço que não tem como conectar mais coisas nela, né? Então tenha em mente que se você quer um PC com uma mini TX, você quer um PC compacto. Não faz sentido você comprar uma placa uma mini TX e você comprar um gabinete monstruoso, né, gigante. Não tem nem sentido isso, velho. Na moral, se tu fizer um negócio desse, tu merece levar um tapa, mano. Então, galera, fica mais ou menos isso. Quer um PC com diversas coisas conectadas, com diversas possibilidades? EATX e ATX. Quer um PC um pouco compacto, porém sem perder a vantagem de ter diversas conexões? Micro ATX. Você quer um PC super compacto, não liga para ter um monte de parada conectada, enfim, que é só o básico, placa de vídeo conectado, memória RAM suficiente, né? Com 2 slots de memória RAM, você pode botar ali 2 memórias RAM de 16 GB DDR4 e você vai ter 32 GB lá, que para mim é o ideal para as configurações de hoje em dia. Bota ali uma placa de vídeo top e pronto, você tem uma mini ITX brabíssima, né? Enfim, mini ITX, mini DTX, mini STX. Vai comprar o gabinete, vai comprar essas coisas que determinam ali o tamanho e o espaço do seu computador. Estude a sua placa-mãe, vê se ela é uma ATX, vê se é uma micro ATX, vê se ela é uma ITX, entendeu? Fique ligado nisso, que é muito importante, galera, para você não cometer aí o erro de você comprar uma placa-mãe e você depois não conseguir montar porque simplesmente não encaixa no seu gabinete
e demais peças não cabe no seu computador. É frustrante, né? Mas enfim, muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal para dar aquela força, como eu disse no início do vídeo. Isso ajuda demais. Se você gosta desse conteúdo, comenta aí, deixe sua opinião sobre algum computador que você deseja montar. Entre nos grupos também do WhatsApp, no grupo de Telegram, caso queira tirar alguma dúvida ou algo do tipo. Tamo junto lá, valeu, é nóis e fui!